Bom, pessoal, dando continuidade agora, que a gente mostrou como estender o formalismo hamiltoniano, né, da minimação para o caso não holônomo, a gente viu que a gente dependia, então, daqueles multiplicadores, né? Então eu tinha lá os lambda n's lá, lambda L, na verdade, que eram os multiplicadores. Então a gente usou essa ideia, né, isso é típico de cálculo de variações, quando eu tenho problemas que são limitados. E aí, no final das contas, o que a gente tem é que a gente recuperou as equações de Lagrange, mesmo para quando eu tenho vínculos que são não holônomos, né? Então, o que a gente tinha é que eu poderia continuar reescrevendo as equações de Lagrange. Então, del L, del Q, K ponto, menos del L, del QK. Só que agora eu tenho aqui uma soma em L, de 1 até P, onde P é a quantidade de vínculos que eu tenho no sistema, desses parâmetros lambda L a LK, onde o ALK aqui, gente, ele vem da equação de vínculo, tá? E aí esse K corre sobre todas as coordenadas aí do sistema. E vale ressaltar, né, então tem o N coordenadas, e vale ressaltar que a lagrangiana, ela leva em consideração, como em todo o tratamento que a gente vem fazendo até aqui, somente as forças que são aplicadas, né, no sistema. Então a gente vai escrever energia cinética, energia potencial, a partir das forças que são aplicadas no sistema, e a gente pode inclusive estender esse tratamento para forças generalizadas, né, forças que dependem da velocidade, tá? Mas a gente continua tendo essa ideia de forças aplicadas. Tá, mas o que seria esse termo que aparece aqui, né? Quem são esses ΔLs? E a gente pode sim dar uma definição, um significado físico a esses multiplicadores. E para isso a gente vai analisar as chamadas forças de vínculo, tá? Então vamos pensar até que a gente tem um sistema que ele está, né, vamos usar nosso velho esqueminha. Então ele sai de uma configuração Q1, né, Q de T1, assim, e vai para uma outra configuração Q2, Q de T2, tá? E aí a gente usa a minimação para determinar qual é o caminho nesse espaço de configurações para que esse sistema evolua de Q1 de T1 até Q2, né? Ou seja, Q no tempo 2. Bom, mas se esse sistema é sujeito a vários vínculos, a gente definiu que se esses vínculos forem proporcionais à velocidade, a gente pode escrever essas equações do movimento aqui para o caso do sistema sujeito a esses vínculos, tá? Então, ou seja, o sistema vai estar sujeito a esses vínculos. Então, essa é a situação e o que a gente tem são essas equações de movimento. Agora, vamos pensar num outro caso. Imagina que eu tenho um caso que não tenha nenhum vínculo, tá? Nenhum vínculo que me limite o movimento daqui até aqui. E, como a gente viu, para o caso em que eu não tenho nenhum vínculo, o que eu posso fazer é escrever direto as equações de Lagrange, porque as coordenadas, né, os deslocamentos virtuais, são todos independentes entre si. Mas, vamos supor que nesse caso eu tenha forças aplicadas, né, forças generalizadas, que reproduzam exatamente as condições que eu tinha para o caso em que eu tenho vínculo, tá? Então, eu primeiramente tinha um caso que eu tenha vínculo, então eu tenho essas equações, e agora eu estou pensando numa situação hipotética em que eu não tenho vínculos, mas eu tenho forças generalizadas que me levam exatamente ao mesmo movimento em que eu tinha no caso que eu tinha vínculos, tá? Nesse caso, as forças generalizadas, então tem aí os QKs linhas, tá? Então é aquele QK que pode depender então da velocidade, elas vão ser responsáveis pelas restrições que ocorreriam por conta dos vínculos. E a gente já viu como eu trato um caso da Lagrangiana quando eu tenho isso, né?
basta eu escrever as equações de Lagrange como sendo a derivada no tempo da derivada com relação às coordenadas ponto menos a derivada da lagrangiana com relação às coordenadas generalizadas, e isso igual às forças generalizadas. Tá? Então, quando a gente estendeu o nosso tratamento lagrangiano para conter forças generalizadas, tá? Então isso aqui são forças generalizadas, a gente viu que era possível escrever a lagrangiana desse jeito, tá? E aí, o que eu posso fazer é comparar essa expressão aqui com essa. E aí o que a gente vê é que essas forças generalizadas que geram as restrições do sistema são descritas justamente por esses multiplicadores de Lagrange, ou seja, os vínculos, né? Então lembra que isso aqui sai tudo da equação de vínculo, certo? Então eu tenho essa aqui como sendo a késima força de vínculo. Então os multiplicadores de Lagrange, as forças de vínculo, elas estão diretamente associadas, né? Essa aqui a gente chama de uma força de vínculo generalizada, com esses multiplicadores de Lagrange. E aí a gente tem que as forças de vínculo surgem diretamente na solução do problema, porque como eu disse para vocês, além da aceleração, né, que sai aqui da equação de movimento, a gente resolve o problema e também obtém, né, diretamente os multiplicadores de Lagrange. Consequentemente, a gente obtém de uma forma direta tanto as equações de movimento quanto as forças de vínculo. Se vocês se lembrarem, a gente consegue sim obter as forças de vínculo a partir do tratamento lagrangiano que a gente vinha fazendo, mas para isso eu precisava voltar ao princípio do trabalho, né, do trabalho virtual. Aqui não. As equações de Lagrange, quando devidamente modificadas, elas são válidas também na presença de vínculos holônomos, não holônomos, né, na verdade, lineares nas velocidades, tá? E aí surgem esses multiplicadores e eu tenho então essas forças generalizadas de vínculo, tá? Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender um pouco como que funciona isso. Um exemplo muito simples, ele não tem assim um significado físico muito concreto, mas um exemplo que ajuda bastante a gente a entender isso aqui. Então, imagina que eu tenho uma partícula, né? E essa partícula está se movendo livremente num plano bidimensional. Tá? Então eu tenho um plano bidimensional, eu tenho uma partícula e ela está se movendo aí nesse plano, certo? Por algum motivo, ela é uma partícula livre, tá? Não, ou seja, não tenho forças aplicadas atuando sobre ela. Então, mas o movimento dela está de alguma forma restrito a uma equação de vínculo, que é essa que está aqui. Então eu tenho x ponto menos ômega y é igual a zero, onde esse ômega aqui ele é uma constante. Tá? Então, ou seja, o movimento, a velocidade na direção x, ela depende da posição na direção y, tá? Isso não tem um significado físico para isso, depois a gente pode até tentar discutir um pouco, mas na verdade é um problema. Imagina que eu tenho uma partícula livre, ou seja, sem ação de forças aplicadas, mas ela está sujeita a esse vínculo, tá? Então vamos tentar mapear o nosso problema nas coordenadas que a gente tem do princípio de Hamilton, adaptado então no caso do princípio de Lagrange. De caso de vínculos não holônomos. Notem que isso aqui é um caso de vínculo não holônomo porque eu tenho proporcional aqui a derivada primeira da posição, ou seja, proporcional à velocidade e a primeira potência da velocidade aqui. Então, o que a gente tem é que a primeira coordenada aí desse problema é o x. A segunda coordenada desse problema é o y, tá?
E aí, a equação de vínculo, lembra que ela era uma coisa desse tipo, uma soma de k de 1 até n, ou seja, o número de coordenadas, de a, l, k, q, k, ponto, ou seja, a velocidade generalizada, mais o termo que não depende da velocidade, ALT, e pode depender do tempo, igual a zero, tá? Bom, aqui eu tenho um vínculo só, então o L, ele vale somente, lembra que ele vai de 1 até P, né? Número de vínculos, mas P é 1. Então, eu tenho somente o caso em que L é 1, certo? E o N vai até 2, porque eu tenho duas coordenadas. Então, escrevendo, abrindo esses termos, o que, que eu teria? Eu teria para k igual a 1. Então, eu tenho A1, né? O L vale 1. K igual a 1. A1, 1. Que o K é 1 ponto. Mais, quando k é igual a 2. L é 1. K é 2. A1, 2. Q, 2 ponto. Mais o termo que está aqui, que é o A1T, certo? O termo genérico aí, A1T. Agora, compara essa equação com essa. Notem que a gente tem um termo que depende da primeira derivada, da primeira coordenada, que é 1, que é esse cara, e está sendo multiplicado por 1. Então, eu posso escrever o A11 igual a 1, certo? Eu não tenho nenhum termo que dependa de y ponto, ou seja, de q2 pontos. Então, o A12 ele vale 0. O que sobra é o termo que não depende das velocidades. Então, eu tenho que o A1t é menos ômega y, certo? Então, eu tenho aqui os três termos para resolver o nosso problema. Bom, eu preciso agora, uma vez que eu já tratei os vínculos, eu preciso escrever a lagrangiana. Lembrando que a lagrangiana vai ser a soma da energia cinética, então é meio de m, a velocidade, módulo da velocidade ao quadrado, então é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, menos a energia potencial, U de x e de y, mas não tem nenhuma força aplicada. Então, a energia potencial é zero. E a lagrangiana depende somente, então, das velocidades. Então, eu tenho aí meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Certo? Bom, de página aqui, o que eu tenho é o seguinte. Para cada um dos k's aí, né, lembrando que o k é igual a 2, eu tenho uma equação de movimento, que é ddt de del L del QK ponto menos del L del QK igual a soma de L de 1 até P, nesse caso P vale 1, de lambda L a LK, certo? Então o primeiro caso é o K igual a 1, né? Que é QK Q1 igual a X. Então a equação de movimento vai ser ddt de del L del X ponto menos del L del X. Isso aqui é igual a essa soma, certo? L igual a 1, então eu tenho aqui lambda 1, A1, K igual a 1, A1, certo? Se a gente voltar lá, a energia cinética depende de meio de mx quadrado, então aqui eu tenho mx, dois pontos. Eu não tenho nenhum termo que dependa de x, né? Tá vendo?
Então ela é cíclica nessa coordenada, então tem uma conservação, ou seja, o momento é conservado aí. Então isso aqui é 0, isso é igual a lambda 1 vezes o A11. E o A11 a gente viu aqui, cadê aqui? É igual a 1, tá? Então essa é a primeira das equações. Agora, fazendo aqui, ó, de cor. Quando K é 2, ou seja, eu estou na coordenada Q2, que é o nosso y, então eu tenho DDT de del L, del y ponto, derivada com relação a y, menos del L, del y, que é igual à soma, né, vou pôr direto igual eu fiz agora há pouco, que é igual à soma de 1 até 1, de lambda 1, né, a 1, e o K é 2, A1, 2, tá? Se a gente olhar, esse termo aqui me dá MY 2 pontos. Mais uma vez, eu não dependo, né? Notem que esse sistema aqui, ele realmente é para ter um momento conservado mesmo, porque não tem nenhuma força aplicada. Isso aqui igual a lambda 1 vezes o A1, 2. Só que o lambda 1 vezes o A1, 2, o A1, 2 é 0. Né? Então esse cara aqui, ó, é 0. Ou na gama, né? É 0. Então, isso aqui é igual a 0. Essa equação é fácil. Então, a gente vê que a velocidade em y ela é constante. Então, eu tenho que y ponto igual a uma constante. Vou chamar aí de um V0, tá? E aí eu posso integrar mais uma vez isso. Eu tenho aí y igual a um y0, outra constante, mais um V0t, tá? Que é a integral dessa equação. Eu tenho aí a primeira das equações e notem que era para ser isso mesmo, né? Porque ele é uma partícula livre e se você olhar não tem nenhum vínculo que mexe com a velocidade em y. Então, ou seja, não tem nenhuma variação na velocidade, tá? Então ele anda com velocidade constante. Já aqui para o x, o que eu tenho é que eu posso integrar essa equação. Isso aqui vai me dar... eu posso voltar na equação de vínculo, né? Porque olha aqui, voltando aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho que o x ponto é menos ômega y, né? Então, da equação de vínculo, vou até pôr na mesma cor aqui, eu tenho x ponto, por aqui no cantinho, tá? Vou usar o espaço. X ponto é menos não, né? O menos vai para lá, então ele é igual a ômega y. Então, aqui o que eu tenho? Dessa equação que está aqui, tenho que m ddt de x ponto, né? Isso aqui é igual a lambda 1. Certo? Então, só que quem que é o x ponto? Está aqui, ó. X ponto é ômega vezes o y. Então é ômega y0 mais ômega v0 t. Então, voltando aqui na equação em branco, eu tenho m. Deixa eu ver onde eu estou. Tenho DDT desse cara aqui. E nem precisa disso, né? Porque isso aqui é 0. Tá? Então, dá pra gente fazer direto. Mas tudo bem. Então, eu tenho m DDT disso. Então, isso aqui me diz que o x ponto é m ômega y igual a lambda 1. Tá? Então, tá aqui. Eu já determinei quem que é o lambda 1. E aí, eu posso voltar para essa equação e integrar ela mais uma vez. Essa equação aqui está em verde, aqui, ó. Certo? Essa aqui. Fazendo ela aqui, ó, só para fazer tudo junto. A integral aqui vai dar x menos x0, então fica x igual a x0, mais ômega y0 t mais meio de ômega v0
t ao quadrado. Então essa é a outra equação do movimento. Notem que interessante. A solução, de uma vez, ela nos propôs, né? Opa, gente, desculpa aqui, ó. Isso aqui é DDT disso, tá? A gente volta nesse ponto, eu falo no próximo slidezinho aqui. Ela já nos dá o movimento em Y, nos dá o movimento em X. Notem que eu tenho um movimento como se eu tivesse uma aceleração, onde essa aceleração depende da velocidade inicial em Y aqui, certo? Então eu tenho, depende da velocidade. A velocidade do X depende da velocidade inicial do Y, bem como eu tenho uma aceleração que depende também. E aí, junto com as duas equações para as duas coordenadas, eu ainda tenho aqui para a força de vínculo, né? Então a gente pode escrever aí, lembrando que eu tenho aí M DDT, vou voltar aqui para ver como que tá, de ômega y igual a lambda 1. Então eu tenho aqui M, o ômega é uma constante, y ponto igual a lambda 1. Mas daqui eu tenho que o y ponto, se eu derivar como isso é uma constante, é o v0, tá? Que é a velocidade. Então isso aqui, ó, é v0. Então eu tenho que o lambda 1 ele é m ômega v0. Então essa aqui está associada aí com a força generalizada de vínculo, tá? Não é a força de vínculo, mas as forças de vínculo estão associadas com esse termo, porque eu vou ter duas, né, possíveis forças de vínculo, uma para cada direção. A gente precisa analisar se elas existem. Então teria, por exemplo, a direção X seria o Q1 linha. Lembrando que a gente definiu o Q1 linha, se a gente voltar, acho que aqui no começo eu acabo colocando. Ó, o Q1 linha vai ser essa soma, né? Soma em lambda L a LK. Então vai ser a soma de L, de 1 até P, lembrando sempre que nesse caso P vale 1, de lambda L a LK. Né? Nesse caso, o K aqui é 1, certo? Então, esse termo só tem um termo, então é o lambda 1, e o ALK vai ser o A11. Se vocês se lembram, ele vale 1. Então, isso é lambda 1. Então, a força é m ômega v0. E realmente é o que a gente vê, né? Porque lembrem que na equação de movimento, o que eu tinha era uma aceleração aqui, ó, tá vendo? Que depende de ômega v0. Tá? Então, aqui, ó, massa vezes aceleração é força, certo? Então, esse lambda 1 aqui, ele tem essa cara de força generalizada, tá? Já o Fy, a gente já pode inferir, porque se não tem nenhum movimento, nenhuma mudança no movimento, tem um movimento retilíneo uniforme, né? Então esse aqui é o Q2, então a gente espera que isso seja zero. E a gente vai ver que isso realmente é, porque eu tenho aqui a soma de L de 1 até P de lambda 1, né? Lambda L aqui, a L2. Só que o AL2 é zero. Então isso aqui é zero. Então as forças generalizadas, elas são m ômega v0 e 0. Então, ou seja, esse tratamento já nos devolve direto. Além das coordenadas, né, porque eu caio nas equações diferenciais aqui, tá? Então eu tenho as duas equações diferenciais para resolver e já caio eu uso, notem que eu precisei usar a equação de vínculo para resolver essas equações, certo? E aí, junto com as... Então, eu tinha três... desculpa, deixa eu organizar. Eu tenho três incógnitas nesse problema. Eu tenho duas coordenadas, x e y, ou seja, a função delas no tempo, e um parâmetro, porque eu tenho um vínculo. Então, eu preciso de três equações para resolver. Então, uma está aqui, que é a equação de movimento para a coordenada x. A outra, que está aqui, que é a equação de movimento para a coordenada y. E a outra está aqui,
que é a força de vínculo. Ou seja, esse movimento ele é limitado e a força de vínculo ela entra como uma das equações para a gente resolver esse problema. E no final das contas, além das funções horárias, né, das posições, a gente consegue ainda determinar diretamente quem é a força de vínculo, tá? Então tem aqui as, certo? Então essa foi uma aplicaçãozinha do uso do princípio de Hamilton para o caso não holônomo, né? Então a gente viu que eu tinha ali vínculos que dependiam da velocidade, linearmente da velocidade, tá bom?